Muito boa tarde para vocês que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães, estou de volta para mais um boletim. Dessa vez a gente vai falar então sobre o mercado de suínos, né? Principalmente, especificamente, né, sobre a suspensão que a China impôs agora neste sábado, neste fim de semana, sobre duas plantas processadoras de carne suína lá no Rio Grande do Sul. Então, a BRF de Lajeado e a JBS de Três Passos. E quem vai comentar esse assunto com a gente é o Valdecir Folador, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, a Axurs. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Folador. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar falando com vocês novamente. Valdecir, então essa proibição acabou chegando, né, para as plantas processadoras de carne suína. A gente já tinha então 4 plantas aqui brasileiras suspensas, 2 processadoras de carne de aves e 2 processadoras de carne bovina, e agora então a gente tem essa questão atingindo aí a proteína de carne suína. O Brasil está indo muito bem nas exportações. A gente teve um mês de maio recorde na exportação de carne suína, mês de junho também com desempenho excelente. Qual é o impacto que essa suspensão dessas duas plantas pode trazer nas exportações, Valdecir? Bem, o impacto sempre é negativo, né? Quando você tem uma notícia de um país importador, no caso a China, que é o nosso principal cliente importador de carne suína gaúcha e brasileira também, nesse ano de 2020, isso com certeza vai trazer aí para os próximos dias, próximas semanas, um efeito negativo para o mercado como um todo, né? Isso significa que nós vínhamos com o mercado de suínos reagindo na questão de preços do quilo do suíno vivo pago ao produtor, que pelo fenômeno aí da entrada do coronavírus a partir da segunda quinzena de março, os preços derreteram, então ele vem aí semana a semana recuperando. Então isso é um balde de água gelada, vamos dizer assim, em cima do mercado como um todo, porque mesmo que sejam 2 plantas, mas são 2 plantas importantes, a BRF que abate em torno de 4.000 suínos por dia, a JBS gira aí num abate diário entre 2.500 a 3.000 suínos dia nessa planta que foi suspensa temporariamente. Então, essa é uma produção que vai ser direcionada para o mercado interno, porque a produção não pode parar, o frigorífico não vai parar de abater. Isso pressiona um pouco o mercado interno, pressiona o mercado de suínos, pressiona o mercado de carnes, porque há uma oferta maior para o mercado interno. Por outro lado, essas plantas, certamente, elas têm habilitação para exportar para outros países, então daqui a pouco o que pode acontecer delas direcionarem volumes maiores para outros países, já que eles não têm a China como seu cliente por um tempo, e também a possibilidade de que outras plantas frigoríficas no Rio Grande do Sul, que já exportam para a China e não tem problema algum, aumentem seus volumes de exportação para aquele mercado. Então, esperamos que essa suspensão temporária ela seja o mais curto possível e até uma situação inusitada, né? Eram 2 de aves, 2 de bovinas, agora 2 de suínos. Eu acho que escolheram bem aí para deixar todo mundo, todos os setores da proteína animal, tanto aves, suínos e bovinos, com 2 plantas cada um no país, desabilitadas para exportar. Mas, enfim, agora, ver o que acontece para frente aí, ver que exigências virão por parte dos importadores, por parte da China, em relação a essa suspensão aí dessas 2 plantas para carne suína para aquele país. A gente está falando, né, de duas companhias muito grandes, muito representativas, né, no setor de proteína animal, BRF e JBS. Há a possibilidade de remanejar, então, essa produção que né, seria destinada para a China e que já não vai mais poder partir de dentro dessas plantas, destinar para outras unidades dessas companhias, Valdecir? Olha, Letícia, eu acredito que é uma possibilidade. Se eu fosse diretor dessas empresas, como estratégia de companhia,
eu acredito que é uma possibilidade a ser estudada e também a ser implantada, porque a JBS no Rio Grande do Sul tinha 3 plantas habilitadas, agora sobrou 2. A BRF só tem uma planta de suínos no Rio Grande do Sul, mas ela tem mais plantas em Santa Catarina, que também, se não me falha a memória, tem habilitação para exportar para o mercado chinês. Então, é uma estratégia, uma possibilidade que eu acredito que deva ser feito e não tem problema algum em ser feita. Eu acho que como companhia e sendo da mesma empresa, as plantas, seja em qual estado que for, e elas estando habilitadas, a estratégia eu acredito que seja essa. Se fosse eu adotaria essa estratégia se não houvesse problema nenhum. E como que fica a questão dos animais na granja, né? A gente falando agora um pouco sobre ali o setor produtivo, o setor da criação dos animais. Tem alguma preocupação de que esses animais fiquem retidos, de que haja uma superpopulação ou não? O fluxo desses animais indo para abate deve continuar? Olha, Letícia, não, nesse sentido não, porque as plantas elas continuam trabalhando sem problemas, o abate continua, então o fluxo de produção industrial, o fluxo de produção no campo que abastece essas plantas não vai mudar em nada, porque a produção feita nessas 2 plantas vão ser destinada para outros mercados ou também para o mercado interno. Então, a nível de campo, não deve refletir em nada em relação aos produtores integrados dessas 2 companhias, dessas 2 plantas, que fornece animais. A consequência, que nem eu falei no início, é mais mercadologicamente falando. Cria uma aura complicada no mercado pelo fato das 2 plantas estarem desabilitadas, aí vem toda uma questão comercial também, lá na frente do atacado e do varejo, podendo querer tirar alguma vantagem nisso. Na hora de comprar produtos da cadeia da suinocultura, mesmo de outros frigoríficos, podem alegar para baixar preço de que tenha uma maior oferta de produto no mercado interno pela desabilitação dessas 2 plantas e querer tirar algum proveito em baixar preço. E, consequentemente, se isso fluir ou acontecer, nós sabemos que chega até o produtor. Então, aquele velho ditado do couro sai a correia, né? E o produtor lá na ponta, no início da cadeia produtiva, é sempre o mais penalizado. Nós esperamos que dentro do próprio setor industrial como um todo, de proteína animal, aí, principalmente da cadeia da suinocultura, montem uma estratégia para que o impacto comercial, econômico, interno seja o mínimo possível aí para todos, para a indústria, para o produtor, enfim, que seria o ideal nós continuar aí para o segundo semestre exportando os volumes que se vem exportando até então. E Valdecir, uma pergunta agora um pouco capciosa até, né? A gente sabe que a China tem um gap de proteína animal muito grande, né? Principalmente formado pela questão da peste suína africana, desde aí da metade de 2018 para cá. A China vem importando volumes muito significativos, principalmente da carne suína, mas também de carne bovina e carne de frango. Isso poderia ser, de alguma forma, né, essa preocupação técnica da possível contaminação por coronavírus nos produtos, isso poderia ser, de alguma forma, um artifício para tentar pressionar os preços? Olha, Letícia, isso com certeza não podemos descartar de jeito nenhum, né? Sabemos que até hoje o Brasil é um grande país exportador de proteína animal, de suínos, de aves, de carne bovina, vem cada vez mais se consolidando. Hoje é o maior exportador de soja do mundo, passamos os Estados Unidos na questão da exportação de soja, somos um grande exportador de milho. Então, o que acontece? Acontece que toda vez, nesses últimos 15 anos, recordando um pouco de quando nós estávamos na mão da Rússia,
sempre que a Rússia queria impor alguma coisa, queria negociar alguma coisa com o Brasil, queria fazer alguma barganha comercial com o Brasil em outros produtos que ela queria mandar para cá, ou por questões de preços, negociar contratos, ela sempre usava uma barreira sanitária para buscar um novo acordo comercial. E, nesse caso aqui, não descarto nada. Para mim, tem muito disso também no meio dessa restrição e dessa exigência. E outra coisa, Letícia e quem nos acompanha, seria cômico se não fosse trágico. Sabemos que a indústria foi o grande vetor do coronavírus, foi o que disseminou o coronavírus pelo mundo, de lá que veio o coronavírus, não estamos aqui falando nenhuma inverdade, mas foi a China a origem do coronavírus. E agora chega a ser até, vamos dizer assim, engraçado. A China impondo restrições, impondo situações, impondo critérios para os exportadores de alimentos do mundo que exportam para a China carne suína, aves, bovinos. Não estou falando só do Brasil, estou falando de frigoríficos da Alemanha, de frigoríficos da Holanda, que foram embargados pelo mesmo motivo, de frigoríficos americanos. Então, é uma situação bem inusitada e até curiosa, né? Quem teve, onde nasceu o coronavírus, da onde o coronavírus foi disseminado pelo planeta, é o maior importador de alimentos do mundo, a China. O Brasil é um grande cliente, um grande exportador para aquele país. E aí, esse país cria mecanismos, dificuldades, restrições, exigências, para que nós, exportadores, Brasil exportador, dê todas as garantias, aquilo que eles querem, que os alimentos não estejam contaminados com coronavírus. Então, realmente é uma coisa de ficar pensando assim e sorrindo para não chorar, né, Letícia? Mas, enfim, é uma exigência. Você sabe que quem é comprador e está com o dinheiro no bolso para comprar mercadoria tem mais força e é quem manda no negócio. E nós, como Brasil, como cadeia produtiva da suinocultura, nós precisamos vender para a China. A China precisa comprar também, sem dúvida, pela questão da peste suína, pela necessidade que eles têm internamente, porque eles estão defasados na produção, etc. Mas precisamos tanto quanto eles, porque se nós não vendermos a produção que nós temos aqui, esse volume que hoje é exportado para a China e para outros países, mas principalmente para a China e Hong Kong, que representa quase 70% da produção, onde é que nós vamos botar toda essa carne, esses 20%, 21% da nossa produção brasileira, que precisa ser exportada? E se nós não exportarmos, nós criamos aqui internamente no Brasil um grande problema econômico, criamos uma crise enorme aqui para o nosso setor como um todo. Então, temos que atender às exigências e às demandas que eles nos fazem, mas é aquilo que eu falei anteriormente. Seria cômico se não fosse trágico uma situação dessas, né? Pois é, vamos acompanhar, né, e torcer para que esses embargos durem pouco e que as indústrias aí consigam se recuperar, cumprir os protocolos e voltar a exportar, né? O que nós precisamos continuar exportando no ritmo que vinha acontecendo. A projeção para o segundo semestre é que os volumes de exportação continuem sendo bons, que fechemos o ano aí, se tudo correr bem, que nem ocorreu nos primeiros semestres, nós chegarmos aí uma exportação de em torno de umas 900 mil toneladas de carne suína. É tudo o que precisamos para equilibrar a produção com a demanda, o mercado interno ficar ajustado, o setor poder ganhar dinheiro, poder ter renda suficiente para pagar suas contas. E quando eu falo setor, primeiro eu penso no produtor,
que é o elo mais fraco dessa cadeia produtiva e o mais necessitado em ganhar economicamente para fazer frente às suas contas, seus investimentos, enfim, tudo aquilo que ele investiu e precisa continuar investindo lá na propriedade para ter esse produto de excelente qualidade que atende às exigências do consumidor nacional e internacional. E depois a indústria também, é importante que tenhamos uma indústria forte, uma indústria capitalizada, uma indústria que ganhe dinheiro, porque o produtor quer produzir e entregar seus animais, sua produção, para uma indústria que pague. Ele não quer entregar para uma indústria quebrada que ele não vai receber aquilo pelo trabalho dele, pela produção que ele entregou. Então, temos que pensar que tem que ter uma indústria forte também, porque eu quero entregar meu suíno e receber. Não quero entregar lá e não receber, não posso vender para um cara quebrado e não receber pela minha produção. Então, precisamos que os dois elos estejam fortes, saudáveis e economicamente viáveis para que a gente possa ganhar dinheiro junto, cada um guardar as suas devidas proporções de tamanho e, enfim, aí a gente seguir a nossa atividade como um todo. Certo, Valdecir, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Letícia, sempre à disposição, um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Valdecir Folador, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, a ACSURS, comentando um pouquinho sobre a mais recente notícia que a gente teve agora neste sábado, de que a China embargou 2 plantas processadoras de carne de suínos aqui no Brasil, e as 2 ficam lá no Rio Grande do Sul, a BRF em Lajeado e a JBS de Três Passos. De acordo com o Valdecir, esse é um balde de água fria para o setor como um todo, que pode não só impactar as exportações, que vem tendo desempenho muito positivo, batendo recorde no mês de maio e junho também, com um resultado muito acima do esperado. Isso pode trazer também algumas consequências para o mercado interno, né? De repente, se essas plantas ficarem paradas por muito tempo e não houver alternativas de que essa produção seja canalizada para outras unidades dessas empresas para que possa ser exportado para a China, se sobrar mais produto no mercado interno, os preços podem cair e afetar, então, desde o setor industrial até os granjeiros, até, né, os produtores de suínos em si. E também, de acordo com o Valdecir, isso pode ser, além dessa questão técnica da exigência da China de que os produtos exportados não tenham contaminação pelo novo coronavírus, isso pode ser também uma estratégia para tentar pressionar e baixar os preços, não só da carne exportada aqui do Brasil, mas também de outros países que também têm sofrido esse embargo pela China. A gente segue acompanhando esse assunto e você pode acompanhar não só esse vídeo, rever esse vídeo, mas tantos outros também no nosso canal do YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Procure por lá que você vai achar todo o nosso conteúdo. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.